aí com mais uma aula hoje para falar sobre o tema importante que é meio ambiente, mas hoje eu vou dar um enfoque no meio ambiente nas questões políticas, né, principalmente internacionais. E para falar sobre isso é bom a gente ter consciência de que esse debate político que acontece hoje no meio internacional é algo bem recente na história da humanidade, tá? Porque apesar do homem ter provocado uma grande destruição do meio ambiente a partir da Revolução Industrial lá no século XVIII, esse é um marco histórico para a gente do acelerar, né, do processo de degradação ambiental. Esses debates, essas discussões sobre questões ambientais, elas só vieram à tona pós-Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a emergir no mundo vários movimentos ambientalistas, várias ONGs foram sendo criadas, a própria sociedade civil foi se conscientizando da destruição que eles estavam provocando e eles começaram a fazer pressão nos governos. E essa mobilização que aconteceu em vários lugares do mundo, principalmente nos países ricos, eu vou deixar bem claro isso, que eram os países em que as populações eram mais escolarizadas, estavam mais conscientes da degradação que estavam provocando, começa aí uma mobilização para fazer pressão nos governos. E lá por volta da década de 60, nós tivemos aí uma agitação desses movimentos ambientalistas que culminaram lá nos inícios dos anos 80, dos anos 70, em 1972, para ser mais exato, na primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente organizada pela ONU, né? Foi chamada de Encontro Mundial sobre Meio Ambiente, tá? E foi uma conferência que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, então um contexto europeu, tá bom, pessoal? E entre os ali, é bom a gente lembrar que em 1972 era um momento de Guerra Fria, então você não tinha um ambiente muito favorável para você ter um consenso, um encontro mundial para sentar, né, num mesmo espaço as diferentes ideologias para discutir uma questão ambiental. Mas foi um primeiro passo, foi um primeiro momento. Então, forte participação dos países aí, por exemplo, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, tá? E alguns países hoje dito emergentes também participaram fortemente dessa conferência mundial. Tranquilo? Então, o que foram os avanços que nós conseguimos nessa conferência? Nós tivemos aí a criação do PNUMA, tá? Que é o Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O PNUMA é como se fosse um braço da ONU hoje responsável para debater internacionalmente as questões ambientais, sejam quais elas, né, for. Então é aquele organismo, né, aquele órgão, né, dentro da própria ONU que está responsável para cuidar das questões ambientais. Então isso foi considerado um grande avanço. Outro que eu considero é a criação de uma consciência ambientalista já em âmbito mundial. Porque, pessoal, até a conferência de 72, o que acontecia muito? Uma determinada cidade estava poluindo, estava lançando ali dejetos no oceano, e a visão das pessoas é que eles estavam poluindo o ambiente deles, tá? E que aquilo era uma questão local. Mas vou te dar um exemplo que já ficou bem claro na conferência de 72. A região nordeste dos Estados Unidos é uma região que polui muito, é uma região muito industrial, é uma das principais regiões industriais do mundo, tá? E o que acontece na região nordeste especificamente? Aquela região ali de Boston, Nova York, Washington, né? É a região mais industrializada dos Estados Unidos. Tá legal? E na fronteira com o Canadá. E o que acontece ali? Nós temos boa parte das indústrias ali como indústrias pesadas, indústrias mais poluentes, e a poluição que é lançada na atmosfera ali, em grande quantidade de enxofre, por exemplo, ela atravessa a fronteira com o Canadá e provoca no Canadá chuva ácida. Tá? Então, quer dizer, cria-se naquela conferência a noção de que quando você está poluindo o seu ambiente, não existe barreira para essa poluição circular. Seja a poluição que você está lançando no oceano, seja a poluição que você está lançando na atmosfera, essa poluição ela circula mundialmente e ela acaba provocando aí uma grande degradação ambiental, não localmente, mas mundialmente. Então essa consciência ambiental mundial foi considerado um grande avanço. Outro avanço que eu posso considerar dessa conferência foi proposto na época, tá? Os preservacionistas, tá? Mais assim chamados, eles propuseram nessa conferência a criação do chamado crescimento zero. O que esses países queriam? Eles queriam parar o crescimento econômico do mundo para minimizar, para mitigar aí as destruições ambientais que estava provocando, tá legal? Então a ideia é de você frear o crescimento econômico. De onde que partiu essa ideia? Dos preservacionistas. Aonde que esses preservacionistas estavam mais fortes? Nos países desenvolvidos. Acreditem, uma das delegações que defendeu a ideia do crescimento zero foi a delegação norte-americana na conferência nos anos 70, tá? Junto com boa parte dos países europeus. E isso bateu de frente com os chamados desenvolvimentistas. Quem que era o grupo dos desenvolvimentistas, tá? Entra nesse grupo dos chamados desenvolvimentistas Brasil,
né, Argentina, México, né, África do Sul, alguns países do Sudeste Asiático. Então, enfim, são aqueles países que a gente considera hoje países emergentes. Agora, por que bater de frente com os países desenvolvidos naquele momento? É bom a gente lembrar, pessoal, que o Brasil está vivendo naquele momento um ritmo acelerado de urbanização, de industrialização, de avanço da fronteira agrícola. E nós, se você pensar em 1972, a gente estava em pleno milagre econômico no Brasil. Crescimento econômico de 11%. Tá legal? Ao ano. Então, aquele momento era muito bom economicamente para o Brasil, e a lógica no Brasil é de avançar com as ocupações, né? com as minerações, com os projetos de uma forma geral. É bom lembrar que a gente estava no período militar e durante o milagre econômico, por exemplo, nós criamos aqui no Brasil determinados projetos que tinham um caráter até de ocupar a floresta amazônica, indo totalmente na contramão do que estava sendo defendido lá pelos preservacionistas que envolviam principalmente os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Tá? Por exemplo, projetos como a Zona Franca de Manaus, né? A rodovia Transamazônica, a rodovia Santarém-Cuiabá, é bom lembrar que a gente já tinha construído a Belém-Brasília, o projeto, esse já mais dos anos 80, o Calha Norte, né? Lá no governo Sarney, o projeto Carajás do final dos anos 70 e início dos anos 80, a criação lá, né, de uma grande área de mineração dentro da floresta amazônica, a construção de algumas grandes hidrelétricas, como por exemplo Balbina, que foi construída lá, inaugurada no início dos anos 80, para abastecer Manaus de energia hidrelétrica, e ela foi construída no meio da floresta amazônica, é considerado um dos grandes impactos ambientais da história da humanidade em construção de hidrelétrica. Né? Outra, a hidrelétrica de Tucuruí, é a segunda maior, a terceira hoje, né, maior, pensando que Belo Monte já está praticamente aí, né, funcionando. É a terceira maior hidrelétrica no Brasil, mas é um grande projeto hidrelétrico, tá certo? Foi construído também lá no final dos anos 70, início dos anos 80, foi inaugurado em 84, tá bom? Então é interessante a gente entender que a lógica do Brasil ali era de expansão de investimentos sem muito pensamento em preservar, né, ecologicamente. É tão nítido isso, pessoal, que essa ideia de crescimento zero, de parar de, por exemplo, de degradar a natureza, preservar a floresta amazônica, isso na visão dos militares era uma grande ameaça para o Brasil. Houve nessa época também um pensamento muito interessante de ser comentado, que era uma lógica que partia dos preservacionistas de tornar, por exemplo, a floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo, como uma área internacional, um patrimônio internacional, né, chancelado, aí, tutelado aí por um órgão internacional, protegendo essa floresta para as gerações futuras, pensando na biodiversidade daquele ambiente, tá? E isso soou para o Brasil como uma ameaça de perda de território. Então isso acaba tendo um efeito contrário do que se imaginava, porque se você ameaça um país como o Brasil de tomar um território como a floresta amazônica, isso vai desencadear por parte dos brasileiros e dos governos uma ação muito mais efetiva no sentido de ocupar aquela floresta, de ocupar as fronteiras, né, para garantir o quê? Soberania territorial. Então esses são pontos importantes, né, que foram debatidos a partir de 1972 e que em alguns casos tiveram um efeito até negativo, né, acelerando a degradação, como o caso da ocupação da floresta amazônica. Tá legal? É bom lembrar que os militares, além desses projetos todos que eles criaram lá nos anos 70, né, nos anos 60, né, eles também falavam muito sobre a questão de a população brasileira ser uma população muito pequena para o território que nós temos, para o tamanho do nosso território. Então se pregava que o Brasil não tinha que controlar, né, o crescimento demográfico, pelo contrário, a gente tinha que aumentar a população no Brasil para que pudéssemos ocupar o território como um todo e garantir soberania territorial. E ainda fica aquela visão de que quanto maior a população, mais pessoas para trabalhar, para fazer uma nação desenvolvida e muito grande, muito poderosa, né? E uma noção hoje totalmente equivocada do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista social. Ficou acordado na conferência de 1972, a primeira realizada pela ONU, que essas conferências aconteceriam a cada década, né? A de 10 em 10 anos. Então a primeira foi em 1972, a segunda em 1982, no Quênia. Ainda Guerra Fria, ambiente não muito favorável para avanços nas questões ambientais, mas foram avaliados os últimos 10 anos, né, após a conferência lá em Estocolmo, né, uma discussão também muito forte que emergiu aí dentro dessa conferência foi uma discussão sobre o quê? Sobre a emissão de clorofluorcarbono, né, o CFC, que é responsável em grande parte, de acordo com boa parte das correntes científicas, pela destruição, pela rarefação da camada de ozônio, deixando passar mais radiação ultravioleta, o que é extremamente negativo, né, do ponto de vista para a sobrevivência humana e até mesmo para o efeito estufa, hoje nós sabemos disso, tá bom? Então o debate ficou muito centrado em cima disso. Esse foi considerado um dos grandes avanços.
E em cima desse debate, dessas discussões, foram realizados depois novos encontros, tá? Não a cada 10 anos, mas encontros mais próximos, para debater e discutir essa questão do buraco na camada de ozônio. E eu considero um dos grandes sucessos internacionais de acordos visando aí contornar um determinado problema ambiental, o protocolo que nasceu, né, desses debates, dessas conferências, que é um protocolo chamado Protocolo de Montreal, que é uma espécie de um conjunto de regras, né, que os países que são, vamos dizer, defensores desses ideais têm que ratificar, eles têm que, né, assinar esse acordo para que ele se torne uma lei internacional. E o Protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987, ele foi considerado um sucesso internacional, pessoal, tá? E o objetivo desse protocolo é erradicar as emissões de CFCs no mundo, buscando controlar o problema da rarefação da camada de ozônio. E considerado um dos grandes sucessos, porque de lá para cá o que vem acontecendo? Há uma queda muito rápida da emissão de CFCs. A indústria, ela colaborou bastante, porque ela de certa forma foi forçada a substituir esse gás nos refrigeradores, né? Em ar-condicionado, em aerosóis que eram utilizados aí, por exemplo, em sprays, né, desodorantes, essas coisas assim, né? Então tudo isso foi substituído por outros produtos. A vantagem do CFC utilizado até então, que ele é um gás que ele não é tóxico, né? Ele não é corrosivo, então ele dava uma vida útil maior para os aparelhos onde eles eram utilizados. Mas eu posso dizer para vocês que a tecnologia, né, a indústria, ela investiu e rapidamente ela buscou soluções para esse problema. Então, considerado um protocolo, né, de muito sucesso internacional. Outro grande avanço dos debates sobre as questões ambientais da década de 80 na ONU foi a indicação da primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, tá, para chefiar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e fazer estudos mais aprofundados sobre as questões possíveis, né, para se preservar o meio ambiente. Por essa comissão foi produzido um documento final desses estudos que se chamou Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland. Tá? É o sobrenome, né, da norueguesa que chefiou essa comissão, até em homenagem a ela, apresentada em 1987, tá? Que propõe um desenvolvimento sustentável que é aquele que atende às necessidades do presente. Então você pode utilizar os recursos, só que de uma forma mais racional, sem comprometer a possibilidade que as gerações futuras atenderem também às suas necessidades, utilizar esses mesmos recursos. Então propõe alguma coisa mais branda em relação, por exemplo, que era proposto pelos preservacionistas, que queriam não só frear o crescimento econômico mundial, mas queriam também tornar determinados recursos naturais intocáveis, como por exemplo o caso da floresta amazônica. Nós temos que o quê? Cercar essa floresta e preservar ela, e ela não pode ser o quê? Tocada. E bem que nós sabemos, né, que a floresta é possível de você utilizar aquela floresta de uma forma racional, né, sem degradar, né, porque existem povos, existem populações ali que podem viver ali de forma harmônica com aqueles recursos, né, de uma forma o quê? A garantir a continuidade daquele recurso para as nossas gerações futuras. Então vai muito nessa linha, né, o debate proposto, tá bom? Pessoal, agora outro grande avanço também dos anos 80 foi a criação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, também chamado de IPCC. Essa criação foi de 1988, tá? Em que consiste? Ele é um órgão composto por delegações de 130 países que tem como objetivo principal sintetizar e divulgar o conhecimento sobre as mudanças climáticas globais, o aquecimento global, para ser mais exato, apontando suas causas, efeitos, riscos para a humanidade e para o meio ambiente, e sugerindo maneiras de combater esse problema, né? O IPCC não é composto por cientistas, né? Ele não produz uma pesquisa original, mas ele reúne conhecimentos produzidos por cientistas de alto nível, tá? E das várias partes do mundo, né? Residentes em vários países. E o objetivo é avaliar as mudanças climáticas globais e emitir relatórios, documentos que embasem as decisões políticas internacionais, tá bom? Pessoal, e com base na primeira publicação do IPCC em 1990, que foi uma publicação que deu um alarde muito grande para as questões que o homem estava provocando, para as alterações possíveis que o homem poderia estar provocando no clima, que nós tivemos aí grandes avanços nos debates, nas discussões, nas realizações, né, e mesmo nas criações das regras de utilização dos recursos nos anos seguintes, tá? Então, em 1999, foi publicado o primeiro relatório do IPCC e ele foi muito importante para embasar as discussões na ECO 92, que foi eu diria que a terceira
terceira conferência mundial sobre meio ambiente realizada pela ONU. Essa chamada de Eco 92, Rio 92 ou Cúpula da Terra. Por que leva o nome de Eco 92 ou Rio 92? Porque ela vai acontecer no Rio de Janeiro, tá? Em 1992, essa conferência foi considerada um sucesso mundial, foi a conferência com maior participação até o presente momento, acredito em vocês, tá? E foi um ambiente de discussão mais aberto e com menos, vamos dizer assim, embates entre as diversas partes que participaram. Eu diria que o mundo lá em 1992, pós-Guerra Fria, é importante a gente lembrar, ele estava muito mais aberto a discussões, por exemplo, como essa, né, voltadas aí para debater os grandes problemas ambientais. Então, essa participação aí, ela foi muito importante. Delegações de mais de 193 países participaram dessa conferência mundial e boa parte desses 193 países acabaram, assinando acordos e compromissos de se reunirem a cada ano para debater determinados tipos de problemas ambientais, né, que fossem de mais interesse ou que as delegações imaginavam que fossem mais urgentes. Então, entre os grandes avanços dessa conferência, eu colocaria para vocês, tá, a criação das chamadas convenções, né, a Convenção sobre Biodiversidade Biológica. O que era isso? Era simplesmente um fórum de discussões sobre diversidade biológica em que os países que concordavam com aquela discussão, com aquele debate, eles estavam assinando um compromisso de se reunir nos anos seguintes, né, para debater somente aquela questão, né. Outra convenção que foi criada de muito sucesso foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, para debater a questão do aquecimento global, tá? E o outro grande avanço foi a Agenda 21 e a produção do chamado documento, né, de Carta da Terra, que é um grande resumo das questões, problemas da casa comum do nosso planeta, né? Em outras palavras, tá bom, pessoal? Então, pegando esses avanços, só para vocês terem uma ideia, a Convenção sobre Diversidade Biológica, o debate muito em cima da grande biodiversidade que o nosso planeta tem e da capacidade e da necessidade de nós nos mobilizarmos para proteger essa biodiversidade. Agora, entre os debates também que acabaram acontecendo dentro dessa convenção, foi debatido questões como, por exemplo, a biopirataria, né, que seria a apropriação indébita, indevida de alguma biodiversidade que é feita por cientistas ou por algumas pessoas que, ao visitar determinadas áreas ou florestas tropicais ou determinados países, se apropriam ali de uma biodiversidade, um animal, uma planta e levam isso para outros países e reproduzem isso lá, tá legal? Então é uma apropriação indébita, indevida. Por quê? Porque não houve autorização daquele país para aquela pessoa, né, se apropriar daquela biodiversidade, tá bom? Outro debate interessante que houve avanços nesse sentido foi a busca de defender os direitos de todos os países sobre os produtos da sua biodiversidade. E esse debate ele entra em conflito com a TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual. Deixa eu só explicar isso melhor para vocês. Às vezes, um cientista ou alguma pessoa, ela descobre uma planta medicinal aqui no Brasil, ou na floresta amazônica, e leva isso para a floresta, leva isso para um outro país, por exemplo, lá para os Estados Unidos, ou para a França, ou para a Espanha, e desenvolve lá um remédio, um medicamento, e patenteia o direito de comercialização daquele remédio. Tá legal? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o direito do Brasil? Qual que é o direito daquele caboclo da Amazônia? Qual que é o direito do estado do Amazonas, daquelas populações que vivem da floresta amazônica e que estão naquele ambiente sobre os recursos financeiros que são obtidos com essa patente de um remédio, tá? De um princípio ativo que saiu de uma planta lá da floresta amazônica. Então isso é um debate que está avançando, né? Mas é um debate ainda que não teve não muito conclusivo, mas são coisas que você passará a discutir dentro dessas convenções, como a diversidade biológica, tá bom? Pessoal, outro grande avanço desse debate dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica foi a criação de um protocolo que acabou ocorrendo em uma reunião que foi feita por vários países em 2000, né, lá em Cartagena, na Colômbia. Foi criado lá o chamado Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidade. Qual que é o objetivo desse protocolo? É criar condições seguras para manipulação, plantio, transporte e utilização de produtos transgênicos, que é alguma coisa bem recente, né, pessoal? Vamos lembrar que os transgênicos passaram a ser comercializados, né, no mundo, né, vamos falar assim de uma forma mais aberta, a partir de 1995, 94. Então, é algo muito recente para a humanidade, não só o comércio de produtos transgênicos, mas também a manipulação genética de animais, de plantas. Então, esse protocolo visa justamente isso, né, criar regras
para que isso não seja feito livremente, né? Qual que é a segurança de você estar plantando uma planta transgênica, de estar comercializando, se isso faz mal ou não para a saúde? Então esses debates são feitos e esse protocolo de Cartagena se tornou muito importante no mundo. Foi com base nesse protocolo de Cartagena que nós criamos no Brasil a chamada Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN-Bio, né, que é o órgão responsável no Brasil por regulamentar as pesquisas, as manipulações genéticas e a comercialização de produtos transgênicos. Vejam vocês que depois da criação da CTN-Bio, né, que é o órgão fiscalizador no Brasil, ele obriga hoje a rotulagem de produtos com mais de 1% de transgênico na composição. Então, quando você compra um produto enlatado lá no supermercado, se ele tiver transgênico na composição em 1%, em mais de 1%, tá? É obrigatório ter aquele rótulo, né, que é aquele triângulo amarelo, indicando para você que você está consumindo um produto transgênico. Tá? Isso é de certa forma, não sei se é a melhor solução, mas é uma forma de passar também para a sociedade civil a responsabilidade, né, sobre o ato de estar consumindo um produto transgênico. Porque hoje, pessoal, ele é consumido em larga escala no mundo já e nós não temos a certeza se esse produto faz mal ou não à saúde. Ele pode ser possivelmente, né, só especulando, cancerígeno. Então, se você está consumindo esse produto, é bom que você saiba que você está consumindo um produto transgênico, tranquilo? E essa regra ela é importante para normatizar isso aí. Beleza, pessoal? Outro grande avanço da conferência lá no Rio de Janeiro foi a Agenda 21. Ela trata-se, portanto, de um detalhado plano de ações adotado internamente por cada país, em conformidade com as suas especificidades locais. E ele tem um intuito, tá, de modificar os padrões de consumo, a produção em escala regional, mas também impactando na produção global. Ele é composto por ações que buscam minimizar os impactos ambientais sem deixar de atender às necessidades básicas da população, né? A nossa Agenda 21 no Brasil ela foi elaborada entre 1997 e 2002 e envolveu mais de 40 mil participantes nos debates, na produção desse documento, tá? Que hoje, né, tem como objetivos gerais, por exemplo, o uso racional dos recursos naturais no Brasil, a energia alternativa e menos poluente que vem avançando, né, de uma forma significativa no Brasil, é exemplo da energia eólica, por exemplo, dos projetos de energia fotovoltaica a partir da energia solar, né? O transporte de massa em detrimento dos transportes individuais, que são muito mais poluentes. No caso do Brasil, nós usamos carros ainda em grande parte movidos a combustíveis fósseis, tá? O reciclar e reutilizar produtos, tá? Consumir mais de forma consciente, o combate à pobreza, o combate ao desflorestamento, a busca pela conservação da biodiversidade hoje no Brasil, que é uma das maiores do mundo, né? Nós estamos num país tropical e boa parte da biodiversidade do mundo se concentra em áreas tropicais. Então esse foi um dos grandes debates que aconteceram, tá? E outro grande avanço que aconteceu na Conferência do Rio de Janeiro foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né? Mudança Climática Global. Essa é uma convenção também que foi ratificada, ela foi assinada pela maior parte dos participantes, dos 193 países, que se comprometeram nos anos seguintes a reunirem anualmente para debater. E essas reuniões, tá, durante a conferência, cada país ali que assinou essa convenção se comprometeu a reunir anualmente em uma conferência chamada Conferência das Partes. Também é mais conhecida, eu diria que no âmbito jornalístico, como as COPs. Então, a partir de 1992, lá em 1993, 94, 95, foram realizadas as COPs. A COP 1, COP 2, e na terceira COP realizada, tá, foi criado o chamado Protocolo de Kyoto, tá? Mas esse assunto sobre o Protocolo de Kyoto eu vou deixar para uma próxima aula, beleza, pessoal? Então não percam essa sequência de aulas que eu vou gravar sobre as questões ambientais. Então, só para não ficar muito extensa essa aula, eu gravo e vou falar sobre o Protocolo de Kyoto, que foi um dos grandes avanços da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Obrigado aí pela atenção de todos, né? E aproveitem para fazer inscrição no canal e colaborar com a divulgação desses vídeos aí, que eu acredito que podem ser importantes para outras pessoas também, né? Em termos de conhecimento. Um abraço para todos, brigadão.